Olá, graça e paz, tudo bem? Espero que sim. Vamos para mais uma aula na disciplina Batalha Espiritual, bacharelado em Teologia. Amém? Espírito Santo de Deus, aqui nós estamos, Pai, para aprender mais e mais da Sua poderosa palavra. Nos oriente, nos dê discernimento através do Teu Espírito. Senhor Deus, levante, Pai, ministros que apregoarão a sua poderosa palavra, franca e positivamente, que vai entrar nos corações, e vidas serão transformadas, vidas serão libertas, tudo pelo poder da palavra, que é o próprio Cristo. Pai, me ajude nesta ministração, Senhor, e desde já eu te agradeço. Todos nós te agradecemos pela sua soberania, pela tua bondade, por tudo que o Senhor és, não pelo que o Senhor faz, mas pelo que o Senhor é e pelo que o Senhor já fez. Em nome de Jesus, amém. Bom, vamos lá, pessoal, dando continuidade, tá? A nossa disciplina. Uma outra fonte extra-bíblica utilizada para se obter conhecimento sobre o mundo espiritual são as pesquisas científicas. Mais conhecimento sobre os sintomas da possessão demoníaca, em contraste a distúrbios mentais, tem sido buscado através desse método. Estudiosos na área de possessão demoníaca de doenças mentais, pela observação e análise em seus consultórios médicos, a Bíblia narra diversos casos de possessão demoníaca, mas nos oferece pouca informação acerca dos seus sintomas. No geral, os autores bíblicos não estão interessados na psicologia desses casos e os narram apenas do ponto de vista teológico, para mostrar o poder libertador de Deus através de Cristo e sua soberania sobre o reino das trevas. Devemos obter toda a ajuda que pudermos para diagnosticar as verdadeiras causas do sofrimento das pessoas. Nesse sentido, pesquisas assim são bem-vindas, mas não é fácil distinguir entre possessão demoníaca e distúrbios mentais. O Senhor Jesus e os apóstolos não tinham qualquer dificuldade em saber quem era o que é, mas gozavam de uma posição especial que não nos parece ser a mesma dos cristãos em geral. Muito embora os cristãos tenham discernimento espiritual, é patente que muitos erros e abusos têm ocorrido nessa área por parte de pastores, conselheiros e obreiros em geral, especialmente nos chamados ministérios de libertação. No recente artigo acerca do tratamento dos distúrbios da múltipla personalidade, um estado psiquiátrico doentio em que as pessoas apresentam várias diferentes personalidades, Christopher Hosky adverte que os pastores devem ter cuidado para não diagnosticar DMP, distúrbios de múltipla personalidade, como sendo possessão demoníaca. Usar exorcismo num paciente de DMP é uma atitude inaceitável e muitos terapeutas a consideram como sendo extremamente prejudicial ao paciente. A necessidade de cautela fica ainda mais patente quando descobrimos, para nosso desânimo, que os pesquisadores nesta área não conseguem chegar a um acordo quanto aos sintomas que claramente distinguem possessão demoníaca de desordens mentais. Alguns estudiosos, como Isaacs, afirmam que a perda do autocontrole, ouvir vozes ou ter visões, a presença de outras personalidades dentro da pessoa, rejeição de itens religiosos, flutuações entre personalidades, comportamento suicida e destrutivo, ocorrências paranormais ou parapsicológicas,
são sintomas claros de possessão demoníaca. Geralmente apontam para abuso sexual na infância como sendo uma das portas de entrada dos demônios. Hazik, por outro lado, identifica um passado de abuso sexual, ouvir vozes dentro da cabeça, comportamento anormal ou qual do paciente não se lembra, tratamentos anteriores que não funcionaram, comportamento autodestrutivo, depressão e dor de cabeça severa como sintomas de DMP. Afirma ainda que o doente típico de DMP pode ter até mesmo 14 personalidades distintas. Não é meu objetivo nessa parte do estudo entrar no assunto de possessão demoníaca. Apenas quero mostrar que andamos, melhor dizendo, em terreno escorregadio quando tentamos obter conhecimento acerca do mundo espiritual usando outras fontes que não é revelação divina. Conceitos pagãos sobre demônios. Muita coisa ensinada pela batalha espiritual assemelha-se à sabedoria pagã sobre os espíritos maus, como os conceitos de casa mal assombrada, quebra de maldições, e etc. Gary Greer afirma num artigo que é possível que espíritos malignos sejam transferidos para crentes de 6 maneiras. Viver numa cidade onde os espíritos dominantes seduzem os crentes, viver em associação com descrentes, assistir fitas de cinema ou vídeo que expõem pornografia e violência, transferência de espíritos de antepassados ímpios, imposição de mãos por parte de pessoas erradas, líderes espirituais que não são realmente homens de Deus. Podemos concordar que algumas dessas coisas mencionadas acima são perniciosas para o crente e que ele deve evitá-las. Mas daí, aceitarmos a ideia de que elas transferem os maus espíritos aos crentes, vai uma grande distância. Essa conclusão não é corretamente inferida das Escrituras. Muito embora o autor tente fazer referência a algumas passagens que julga que provam seu ponto. O conceito de transferência de espíritos malignos para crentes parece muito mais um conceito pagão do que bíblico. Soa como um conceito de mal olhado da Umbanda. Já outro autor, escrevendo sobre como uma família crente deve consagrar ao Senhor a casa onde moram, defende que pode haver demônios morando nela, se os moradores anteriores foram ímpios, e recomenda-se que os crentes façam uma operação de limpeza, removendo todos os traços de pecado e expulsando os demônios daquele lugar. O mesmo deve ser feito em quartos de hotéis e escritórios. Evidentemente, todos os cristãos desejam morar no lugar onde Deus seja o Senhor, mas as Escrituras não nos ensinam a fazer rituais de purificação de casas ou outros. Para que isso ocorra, Deus habita em nós, e se habita em nós, numa casa, nossa presença santifica aquele local. A ideia parece ter sido importada das religiões pagãs, especialmente da Umbanda e do Baixo Espiritismo. Os perigos que correm os cristãos que adotam uma demonologia ou uma visão de batalha espiritual que vai além dos padrões da palavra de Deus são devastadores. Via de regra, os que têm ido além das Escrituras acabam caindo numa demonologia semipagã. Defensores dessa nova teologia, mesmo apresentando às vezes bom material bíblico, são tendentes a especuladores fantásticas e imaginações espetaculares. O que vem a dor, o sofrimento,
as doenças, a depressão, o desemprego, os conflitos pessoais e o pecado. Enfim, toda a misericórdia que existe no mundo ao seu redor, sempre em termos de batalha espiritual, correm diversos riscos quanto à sua fé. Enúmero em seguida 3 delas. Falsa compreensão. Quando aceitamos a ideia de que vivemos num mundo onde todo mal se origina na atuação direta de Satanás ou alguns de seus demônios, perdemos a perspectiva ou ensino bíblico de que somos responsáveis pelos nossos pecados e pelas consequências dos mesmos, que geralmente nos trazem dor e sofrimento. E podemos até mesmo começar a questionar se a disciplina espiritual é de algum valor para quebrarmos o poder dos hábitos pecaminosos em nossas vidas. Já que acreditamos que esses se resolvem pela expulsão de entidades espirituais responsáveis pelos mesmos, temor doentio, pessoas que percebem a vida cristã exclusivamente em termos de batalha espiritual, logo começam a haver conexões sinistras e macabras entre os eventos do dia a dia e atividades de demônios, o que pode levá-las ao pânico ou a um comportamento paranoico. Está muito interessante o estudo de hoje, não é mesmo? Então que vocês possam estar assistindo mais de uma vez, porque a palavra de Deus, ela é muito forte, nós precisamos aprender mais e mais. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu sou o presbítero Wellington Roberto Marinho e até a próxima aula. Amém?